Primeira coisa que você precisa fazer na prospecção, né, nessa fase de preparação, é você, primeiro de tudo, de saber definir quem é o seu cliente, né, o famoso perfil de cliente ideal, né, quem é o seu cliente, na verdade, tá? E para você começar a fazer isso, basicamente, você tem que olhar para a sua própria carteira atual, tá? A sua carteira atual já vai te dar muitos insights, já vai te dar muita informação de quem é o seu perfil de cliente ideal, tá? Porque não adianta você sair atirando para qualquer lado, buscar clientes que não tem nada a ver com a sua carteira atual, porque as chances de você conseguir ter êxito vão ser muito, muito, muito menores, tá? Então vamos lá, começando pelo perfil de cliente ideal. Basicamente, para você definir o seu perfil de cliente ideal, a gente vai ter que, eu recomendo para você seguir um primeiro passo muito simples. Qual que é esse primeiro passo? Você olhar para a sua carteira de clientes e você se fazer algumas perguntas para você identificar quem é o seu cliente da sua carteira atualmente, né? Quem é o seu cliente atual, tá? Algumas perguntas basicamente que você pode fazer é, por exemplo, qual é o meu melhor cliente, né? Quem é o meu melhor cliente, certo? Quem são aqueles, quais são os clientes, né, que obtêm realmente resultados expressivos com a solução que eu ofereço para ele, né? Esses meus clientes, eles prezam pela transparência, pela honestidade. Esses meus clientes, eles têm um compromisso com resultado, com performance. Esses meus clientes, eles buscam por qualidade e por excelência. Eles compartilham informações com os fornecedores para que eles possam juntos construir estratégias e planos que tragam resultados positivos para ambos, né? Então, existem algumas perguntas que você pode fazer para você mesmo dentro da sua carteira que já vai começar a te dar alguns insights muito importantes sobre quem é o seu perfil de cliente ideal, quem é o seu cliente ideal. É claro que, dependendo da empresa, né, obviamente, muitas empresas já podem te dar isso mais ou menos já bem mastigado, né? Quem é o nosso perfil qual é o perfil de cliente ideal para nós, certo? Mas em muitos casos isso não acontece, tá? Em muitos casos isso não acontece. Eu até estava vendo um estudo recentemente que basicamente 58% das empresas no Brasil de B2B não tem uma equipe focado em pré-vendas, não tem processos claros de prospecção. Tá? Se você está numa empresa que faz parte, né, que está dentro dessa estatística, é bem provável que tudo que eu vou falar aqui você vai poder fazer no seu território e, melhor ainda, você vai poder levar isso para o seu chefe, vai poder levar isso para a empresa como um benchmark para você mostrar como que você está fazendo, como que você está colhendo os resultados na prospecção, para que então você possa, quem sabe, levar isso e isso seja uma prática, né, o seu processo implementado no seu território pode virar o processo da companhia como um todo, certo? Então vamos lá, quais são essas informações para você fazer essa primeira triagem, tá bom? Basicamente, tem algumas informações importantes, obviamente aqui eu estou falando algumas principais, dependendo de cada segmento, pode ser que sejam necessárias mais informações ou menos, tá? Mas a primeira informação que você precisa colher, que você precisa pesquisar, é basicamente qual é o segmento e qual é o subsegmento, né, do seu cliente ideal, certo? Da sua carteira e do seu cliente ideal, tá? Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, um segmento de varejista, um subsegmento de farmácias, certo? Ou então um segmento de indústria de transformação, um subsegmento de indústria de alimentos, por exemplo. Então, a primeira coisa que você tem que definir quais são, né, quais são os segmentos e os subsegmentos, né, do seu perfil de cliente ideal, tá? Dependendo do tipo de empresa que você trabalha, você pode oferecer soluções que se encaixem de maneiras customizadas, mas que se encaixem em vários segmentos, em vários subsegmentos. Nesse caso, qual que é a minha recomendação? Não vai criar uma lista gigante, né, com vários perfis de clientes ideais, porque isso pode acabar até te confundindo e te deixando até mais confuso na hora de você prospectar, tá? Porque a segunda parte aqui do mapeamento dos clientes é uma parte extremamente importante e que se você tiver muitos perfis de clientes ideais, basicamente, você não vai conseguir dar conta de tudo, tá? Então a minha recomendação é você pegar segmentos e subsegmentos que tenham necessidades parecidas e agrupá-los dentro de um grande, né, dentro de um grande grupo, na verdade, para você traçar qual é, então, o perfil de cliente ideal desse grupo de segmentos e subsegmentos, tá?
Então essa é a primeira informação. Segmento e subsegmento, ou segmentos e subsegmentos que a sua solução atende, tá? Do seu perfil cliente, do seu perfil de cliente ideal. A segunda informação é o porte da empresa e o faturamento, né? Quem é o seu cliente, né? Quem é o seu potencial cliente? São pequenas empresas? São médias empresas? São grandes empresas? São pequenas e médias? A sua solução cabe em todos os tipos de empresa? De novo, né? Se você tem uma solução que atende pequenas, médias e grandes, né? É muito provável que você quebre, então, em vez de quebrar talvez em vários subsegmentos, né? Se o cliente ideal for mais ou menos parecido, a sua solução for mais ou menos parecida, você pode quebrar em pequenas empresas, médias empresas e grandes empresas, tá? Porque certamente a maneira como você vai negociar e vai vender para uma empresa grande vai ser muito diferente de uma empresa pequena, tá? Então, você precisa determinar isso também, né? Qual é o porte de empresa que você atende, de cliente que você atende e qual é o faturamento, tá? E aqui são algumas informações que você pode utilizar para definir isso, tá? Então, o porte da empresa é o faturamento da empresa, né? Pode estar ligado ao faturamento da empresa, está ligado ao número de funcionários, está ligado ao número de lojas, está ligado ao número de checkouts e por aí vai, tá? E faturamento também, né? Qual é o faturamento da empresa, qual é o ticket médio da empresa, para você também poder ranquear se são empresas que estão ali, se são pequenas, médias ou grandes, ok? Então esse é um segundo tipo de informação extremamente importante e lembra, tá? Você não negocia, dificilmente você negocia uma solução numa empresa grande exatamente igual como você negocia numa empresa pequena, até porque a terceira informação que eu vou dar aqui é uma informação justamente que vai ficar mais claro por que isso é diferente, tá? Aliás, as próximas duas informações. Primeiro, que é quem é o seu primeiro ponto de contato na empresa, certo? Então, esse é um outro tipo de informação que você precisa entender e como é o processo de decisão da empresa, do seu cliente ideal. Então, perceba que esses dois tipos de informação, o seu primeiro ponto de contato na empresa e o processo de decisão, muito provavelmente essas duas informações elas serão muito diferentes numa empresa grande e numa empresa pequena. É provável que numa empresa pequena você possa falar basicamente com o comprador ou com o dono, né? Com o comprador, ou então direto com o diretor, direto com o CEO da empresa, e nem vai passar por um comprador, talvez vai passar por um comprador para fazer a parte burocrática das coisas, do negócio. Já numa empresa grande, provavelmente vão envolver muitos influenciadores. Vai entrar o comprador, vai entrar o executivo da área para qual você está vendendo o teu produto ou o teu serviço, vai entrar, dependendo do valor da transação, vai entrar o CEO, vai entrar o diretor financeiro, vai entrar uma série de influenciadores, né, que, portanto, torna esse processo de decisão muito mais moroso e muito mais complexo do que você vender para uma empresa pequena, onde você tem poucas pessoas ali fazendo essa intermediação com você, tá bom? Então, essas são algumas informações, na verdade, são as informações mais importantes que você precisa ter dentro da pesquisa que você vai fazer, né, dos seus potenciais clientes, né, para que você possa encontrar qual é o perfil de cliente ideal.